Alunos, tudo bom? Vamos falar hoje sobre medidas de volume. Então, o que acontece? Quando nós estamos falando de volume, nós estamos trabalhando com figuras nesse formato, tá? Quando precisamos usar o cálculo em 3 dimensões, onde nós estamos incluindo aqui essa largura, tá? Eu vou botar, vamos supor que isso aqui fosse uma caixa. Isso aqui tenha 10 centímetros. O seu comprimento tenha 5 centímetros e a altura tenha também 5 centímetros, tá? Então, como é que eu vou calcular o volume, ou seja, o que cabe dentro dessa caixa, tá? O volume que cabe dentro dessa caixa. Eu vou deixar depois a descrição de um vídeo onde eu trabalho o cálculo disso aqui mostrando na prática quanto o volume cabe dentro de um objeto nesse formato. Então veja o seguinte, aqui para calcular o volume desse objeto, eu vou precisar só fazer o seguinte, o volume, que eu vou representar por V, é multiplicar os 3 lados. Tá? A figura tem 3 lados, comprimento, largura e altura, são as 3 dimensões. Aqui nós vamos multiplicar 10 vezes 5 vezes 5. Ou seja, o volume seria 10 vezes 5, 50. 50 vezes 5, 250. 250 centímetros cúbicos. É importante lembrar que toda vez que nós estamos trabalhando com volume, a nossa unidade final ela é representada por esse 3 aqui, quer dizer cubo. Por que nós estamos representando por 3? Porque nós estamos trabalhando 3 dimensões. Em outras situações, quando nós estamos trabalhando a figura em 2 planos, a área de um quadrado é só multiplicar a sua base vezes a sua altura. É como se nós estivéssemos trabalhando a área de um lado da caixa, tá? Aqui nós estamos trabalhando todo valor que é possível ser concentrado dentro da caixa, certo? Então, trabalhamos com centímetro cúbico porque estamos trabalhando 3 dimensões. Esse aqui, por exemplo, se fosse 5 e aqui 3 centímetros, pode ser metro também, qualquer tipo de unidade. Aqui nós teríamos 3, a área seria 5 vezes 3, que totalizaria 15 centímetros quadrados. 2 unidades ao quadrado, 3 unidades ao cubo, certo? Então, e aí o que é que nós precisamos fazer? Além de calcular esses volumes, nós precisamos ter a noção de como transformar essas unidades. Nós já trabalhamos esse tipo de transformação, tá? Só que agora nós estamos trabalhando em unidades cúbicas. E quando nós estávamos trabalhando com unidade normal, toda vez eu passava de uma unidade para outra, eu precisava multiplicar ou dividir por 10. Como eu estou trabalhando com unidades cúbicas, cubo 3, por isso que 1000, 3 zeros. Então, por exemplo, nessa mesma medida que nós fizemos aqui, dado esse cubo aqui, qual seria seu centímetro, qual seria seu volume? Eu quero saber qual o volume desse cubo aqui, qual o volume em... Ele está trabalhando em centímetros, eu vou calcular em milímetros. Qual seria a dimensão desse cubo em milímetros cúbicos? Bom, então o valor já foi calculado, que deu 250. Só que aí ele não quer em centímetros, ele quer em milímetro. Então, de centímetro para milímetro, eu vou multiplicar
uma vez. Cada uma casa é multiplicar por 1000. Então, vezes 1000. Também falei sobre multiplicação e divisão com termos 10, 100, 1000 e aí por diante, tá? Já temos também informações sobre isso em outras aulas, que também está disponível aqui no canal. Ou seja, multiplicar aqui seria 25 vezes 1, que é o próprio 25, e acrescentar todos os zeros. Tem um zero daqui e 3 zeros daqui. Pronto. Esse seria o nosso resultado em milímetro cúbico. E se eu quisesse calcular esse valor, só que agora em metro. Em metro cúbico. Então, eu ia pegar primeiro os 250. E agora eu ia precisar, eu estou aqui, então se eu estou vindo nessa direção, eu tenho que dividir, tá? Então eu preciso dividir daqui para cá 1000. E depois para cá dividir por 1000 de novo. Então eu vou dividir a primeira etapa para poder fazer a divisão da segunda. Vou calcular primeiro só essa. Nós temos o seguinte, esse 250 dividido por 1000, nós sabemos que o 1000 tem 3 zeros. Então eu preciso passar uma vírgula 3 unidades. Então ficaria 250, uma unidade, 2 unidades, 3 unidades. Então eu colocaria aqui a vírgula depois da terceira unidade e colocaria o zero. Bom, mas eu só dividi a primeira, ainda falta dividir de novo por 1000. Nossa divisão agora precisa o quê? 1, 2, 3 zeros novamente. Então isso aqui vai ficar. Se eu já tinha esse valor, ele agora tem que mover, a vírgula tem que ser movida mais 3 casas. Na divisão, move-se as casas nessa direção. 1, 2, 3. Acrescento a vírgula e nesses espaços vazios acrescento zeros. Então, estou removendo essa vírgula daqui e o meu resultado está ficando 0,000 metros cúbicos, tá? Então, esses 250 centímetros ficaria esse resultado em metros cúbicos, certo?